O emprego de miras helográficas, Secretaria de Segurança amplia operações aéreas em Manaus. Segunda chamada do Bolsa Universidade estará disponível nesta segunda-feira. Polícia Rodoviária Federal tem até hoje para voltar com andares móveis nas rodovias. Condenado Lula já é uma carta fora do baralho nas eleições de 2020, diz Bolsonaro em entrevista a programa de televisão. ONU Mulheres põe a jogadora Marta entre suas 15 personalidades em 2019. Bolívia adere ao Grupo de Lima e se posiciona contra Maduro. Sem festa, jogadores do Flamengo desembarcam no Rio e entram em férias. Resultado de jogo de futebol causa 3 mortes no bairro de São Francisco. Após perderem R$11 mil, dupla atira e mata jogador e acaba morta por linchamento. O Monte Sião, em acerto de contas, motorista de aplicativo é atacado por 4 homens e morre com 74 facadas. Na colônia Terra Nova, outro foi morto com 2 facadas. Tiroteio no Monte das Oliveiras entre facções deixa um morto. E um corpo também foi encontrado lá, amordaçado com 12 perfurações. Na colônia japonesa, homem espancado e morto com 25 facadas. Durante briga, irmãos matam desafeto com 4 tiros. Começa agora o Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, com o clima-tempo prevendo 35 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura é de 24 graus e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. Segunda-feira, 23 de dezembro. Chegamos aos 357 dias do ano e faltam 8 para terminar 2019. Dia de São João Câncer. Também é o Dia Nacional do Vizinho. Fatos marcantes da história. 1947, primeira demonstração de transistor nos laboratórios Bell. 1948, 7 líderes militares e políticos japoneses condenados por crimes de guerra pelo Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente são executados pelas autoridades de ocupação dos aliados na prisão de Sugamo, em Tóquio, no Japão. Em 1970, a torre norte do World Trade Center em Manhattan, Nova York, com altura de 417 metros, torna-se o edifício mais alto do mundo. 1972, os 16 sobreviventes do desastre de voo nos Andes são resgatados após 73 dias depois de terem sobrevivido por canibalismo. 1986, a Lufthansa Voyager, pilotado por Dick Ratton e Jana Eger, aterriza na base da Força Aérea de Whitworth, na Califórnia, tornando-se a primeira aeronave a voar sem parar ao redor do mundo, sem reabastecimento aéreo ou terrestre. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, muita chuva ontem, 3 pessoas ficaram feridas após um deslizamento de terra ocorrido durante a forte chuva na rua São Benedito, bairros Colônia Antônio Aleixo. Segundo a Defesa Civil, o deslizamento aconteceu devido ao acúmulo de água no subsolo e muitas bananeiras plantadas no local. As vítimas foram socorridas pelo Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Uma mulher e uma criança ficaram feridos após um deslizamento de terra ocorrido durante a chuva na manhã deste domingo na colônia Santo Antônio. Foi muita água, não é, Pellegrini? Muita água, Paulo Guerra, muita água realmente, Paulo, e sempre que chove muito, né? A Defesa Civil, bem como o Corpo de Bombeiros, já ficam de prontidão, né, Paulo? Já ficam apostos para esses tipos de chamada. E dessa vez também não foi diferente. Nós temos aí muitas áreas de risco, como no bairro Jorge Teixeira, no bairro Nova Vitória e no bairro Colônia Antônio Aleixo também, Colônia Terra Nova, Paulo, só para começar, né? Esses bairros assim que tem os maiores números de incidência de chamada quando chove muito. Pois é, Pellegrini, e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros estão em alerta, porque a previsão é de muita chuva e para hoje, segundo o Clima-Tempo, pode chover 35 milímetros e a probabilidade é de 90%. É muita água, né, Paulo? A experiência que a gente já tem aqui no Jornal da Manhã, de previsão do tempo, de te ouvir sempre, e a gente já sabe que se chover realmente 35 milímetros, Paulo, teremos problemas na cidade. Pois é, Pellegrini, falando em cidade, como é que está o trânsito nesse instante?
O Paulo corre de maneira tranquila, né? Tudo tranquilo em relação ao trânsito nesse momento. Com a chegada aí das férias escolares, Paulo, muda bastante o panorama do trânsito e também a movimentação no transporte coletivo, né? A movimentação nos terminais é tranquila nesse momento, bem diferente quando é um dia de aula, que já teríamos aí muitos estudantes no terminal. E no trânsito também a movimentação maior nesse momento, Paulo, dá-se na Avenida Altasmirim, no trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e a rotatória da Samsung. Peregrine, quinta, sexta, sábado e domingo, muita gente no centro, no chamado Centro Comercial de Manaus, que é aqui no sítio histórico, e naturalmente nas lojas para as compras de Natal e de final de ano. Assim como também nos shoppings e os estacionamentos totalmente lotados e muita gente parando o carro em locais indevidos, Peregrine. Pois é, Paulo, né? Em torno dos shoppings, as vias em torno do shopping, é preciso aí uma disciplina, né? Por parte dos motoristas, uma fiscalização por parte do Instituto Municipal de Trânsito para que coibir esse tipo de ação, né, Paulo? Que as pessoas querem fazer compra assim, mas que estacionem o carro de maneira tranquila, que não atrapalhe aí terceiros que estejam passando pelo local. Estive ontem no centro da cidade, Paulo, movimentação incrível, muita gente realmente, Marechal Deodoro, em pleno domingo, por volta de 16 horas, as vias estavam, as lojas e a rua completamente lotada. Pois é, Peregrine, e até surpreende, porque os shoppings realmente lotados, estacionamentos lotados, e quem foi para o shopping Manauara, por exemplo, ocupou o estacionamento do Carrefour, que também estava super lotado, Alberto Peregrine, lá na Rua Paraíba. Pois é, os shoppings também, né, com muita gente, né, Paulo? Isso é um bom prenúncio aí para que a economia, a movimentação da economia aí no Natal seja uma das melhores, né? Isso é bom aí para o comércio, é bom para todo mundo. Vamos esperar aí, Paulo, que de hoje também teremos aí com certeza uma movimentação bem intensa nos shoppings da cidade, que trabalham inclusive com horário diferenciado. Peregrine, tivemos aí um final de semana muito violento na cidade e naturalmente que isso que aconteceu no bairro de São Francisco foi incrível, resultado de um jogo de futebol. Eles apostaram, eram 11 mil reais, quem ganhasse levava, só que quem perdeu, Peregrine, saiu em perseguição a quem ganhou, e o líder do outro time vencedor correu e foi alcançado por uma dupla que atirou no peito. Ele morreu já no hospital e a dupla acabou linchada e morta também em via pública, Peregrine. Foram 3 mortes, né, Paulo? O resultado do jogo foram que 3 pessoas morreram, né? Morreu esse rapaz aí que foi perseguido e acabou sendo baleado, levado a um pronto-socorro e posteriormente morreu. Outros morreram em via pública mesmo, ali nas proximidades da Rua Marciano Armon. O Bruno do Nascimento Ferreira, de 26 anos, morreu, e um outro rapaz conhecido também como Caio, morreram na hora, Paulo, morreram lá no asfalto após dispararem contra o jogador de futebol. O Ítalo, que era jogador de futebol de salão, inclusive, já morreu no hospital, né, Peregrine? Ele recebeu um balaço no peito. Ele já morreu no hospital, com decorrência também dessa partida de futebol. Ele acabou morrendo depois que deu entrada no pronto-socorro. O Ítalo Afonso Muniz dos Santos, ele tinha apenas 25 anos. No Monte Sião, em acerto de contas, motorista de aplicativo foi atacado por 4 homens e morreu com 74 facadas, Peregrine. Pois é, Paulo, ele também tinha 25 anos de idade, né? Ele foi pipinado aí, Paulo Guerra, com várias facadas pelo corpo. Foi um crime realmente muito bárbaro. Foi na comunidade Monte Sião, que fica dentro do bairro Jorge Teixeira, e o fato lamentável, Paulo, dessa morte é que o rapaz que morreu, ele deixou aí filhas de 2, 4 e de 6 anos de idade. Na colônia Terra Nova, outro homem foi morto também a golpes de faca, e a faca estava danada, né, Peregrine? Nesse final de semana, muita gente morreu a golpes de faca. Na colônia japonesa também, um homem foi espancado e morto com 25 facadas. Pois é, Paulo, esse crime lá da colônia japonesa, aí a polícia já está investigando. Será, Paulo Guerra e ouvintes, que foi um crime passional, uma rixa, um acerto de contas? A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando, Paulo Guerra, nesse caso, para desvendar aí o porquê que mataram esse homem. Ele foi torturado, né? Ele teve o corpo
totalmente cheio de hematomas, né? Foi encontrado cheio de hematomas por um espancamento realmente, e depois, posteriormente, ele teve aí o corpo pipinado com 25 facadas. Durante briga, irmãos mataram um homem com 4 tiros. Esse homem usava tornozeleira eletrônica, Peregrini? Usava, Paulo, usava a tornozeleira eletrônica e acabou morrendo. Dois se envolveram, né, numa briga de bar. Daí o que perdeu a briga foi chamar o irmão, foi chamar: maninho, ali me bateram, vamos lá. Foram lá e mataram o homem. Detalhe, Paulo Guerra e ouvintes, desse crime aí, os 3 tinham passagem pela polícia. Gente fina, né, Peregrini? Peregrini, a informação aqui de que um carro está em chamas, um modelo Siena, lá na Avenida Itaúba, próximo à Avenida Pirarucu. Peregrini, essa Avenida Pirarucu? Pois é, Paulo, é uma avenida muito conhecida na área do bairro Jorge Teixeira, ela cruza, né, faz cruzamento com a Avenida Itaúba, é a Rua do Posto de Saúde, para quem não conhece a área. E nós estamos perto e vamos já lá verificar, né, Paulo, esse carro que está em chamas. Antigamente, o carro que pegava mais fogo era Kombi, não, Paulo? É verdade, Kombi e Brasília, não é, Peregrini? Brasília também gostava de pegar fogo, É verdade, o motor ali atrás, e você sabe como é que é. E a Kombi, o tanque ficava bem em cima do carburador, né, Peregrini? Aí é um convite, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo, deixa eu interagir aqui um pouquinho com nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento, Paulo, tanto em Manaus quanto no interior do estado, comunidades do município de Maués, lá de Itacoatiara, como tem comunidade, né, Paulo, lá no município de Itacoatiara. Paulo, aqui também em relação ao transporte coletivo, você me perguntava, eu esqueci de te falar. Hoje é um dia para o pagamento, né, que está atrasado aí mais uma vez do pessoal do transporte alternativo. Conversava com o Varley Batata, ele me dizia, Paulo, que hoje vai até o secretário Carijó mais uma vez para tentar receber as parcelas que estão em atraso. Tomara que haja esse pagamento para que nós não tenhamos aí problemas de manifestação no trânsito, principalmente na zona leste da cidade, por parte do pessoal do transporte alternativo, Paulo Guerra. Peregrini, é uma outra versão para esse crime acontecido lá no bairro de São Francisco. O ouvinte está dizendo aqui sobre essa situação que vocês comentaram aí no bairro de São Francisco. A verdade é a seguinte: a confusão não teve nada a ver com o resultado da partida. Essa confusão aconteceu durante uma festa de comemoração do título. É a mesma coisa, né, Peregrini? Mesma coisa, Paulo Guerra, né? A mesma coisa, os homens não aceitaram a derrota no jogo e acabaram aí por tirar a vida do Ítalo e foram posteriormente mortos aí no meio da rua. Local. Assim como o Estado, a Prefeitura decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nas 2 próximas terças-feiras, 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente. O Cine Manaus seleciona candidatos a partir das 8 horas desta segunda-feira para 19 vagas de emprego nos postos do órgão da Avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. E a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 168 vagas de emprego também para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, o CNAM, localizado na Galeria Mais, na Avenida de Java Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Governo do Amazonas entrega mais de 10 toneladas de alimentos da campanha Natal dos Ribeirinhos. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, entregou neste fim de semana os alimentos não perecíveis e brinquedos arrecadados durante a campanha Natal dos Ribeirinhos, beneficiando aproximadamente 1.200 famílias que moram na região do rio Uatumã, em comunidades dos municípios de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Lançada no início deste mês pelo
FPS com o apoio da primeira-dama Tayana Lima. A iniciativa arrecadou, a partir de pontos de coleta espalhados por todas as secretarias estaduais, mais de 10 toneladas de alimentos. Segundo a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Kathleen Santos, a arrecadação superou a expectativa inicial, que era de 5 toneladas. Participaram também das entregas outros representantes do governo do estado, como o titular da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, Carlos Henrique Lima, o presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, Armando do Valle, as secretárias executivas das Secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Cetraro, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, Ana Barroncas, além da secretária executiva institucional do programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes. Durante a distribuição dos donativos no distrito de Santana, em São Sebastião do Uatumã, Kathleen Santos ainda adiantou que em janeiro o governo do Amazonas retornará à comunidade com uma ação conjunta de cidadania, incluindo emissão de documentos, palestras, orientações para mulheres, idosos, além de outros serviços. Para a secretária executiva, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza conseguiu alcançar os seus objetivos ao longo de 2019, e a campanha Natal dos Ribeirinhos serviu para mostrar que esse trabalho precisa continuar. Ainda segundo Kathleen Santos, em 2019 foram executados 83 projetos na zona rural, no setor primário, e mais de 34 projetos no setor social, ultrapassando as expectativas da equipe gestora. O distrito de Santana foi o primeiro local a receber as cestas de alimentos e os brinquedos arrecadados. O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual Deputado Armando Mendes e contou também com a participação especial do Papai Noel, que fez a alegria da criançada. Depois da sede do município de São Sebastião do Uatumã, a comunidade de São José da Enseada, distrito de Itapiranga, foi a última parada da equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. 6h10 em Manaus. Exaltando a beleza das peças artesanais amazônicas, o Shopping do Artesanato e Economia Solidária da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, localizada na Galeria Mais, na Djalma Batista, vai realizar nesta segunda-feira às 15h30 e até às 18h a segunda edição do desfile de moda e artesanato amazonense sustentável. O evento, que terá entrada gratuita, vai contar com atração musical, desfile das peças feitas pelos artesãos, bate-papo com fashion designer Rogério Martins. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado deve receber no próximo ano R$1 milhão em recursos de emenda parlamentar federal para investimentos na aquisição de um novo aparelho de tomografia computadorizada. A Fundação oferece nos exames de imagem, radiografias e exames de ultrassonografia. Com um tomógrafo melhorará o parque de imagens, proporcionando diagnósticos mais seguros, de acordo com o diretor-presidente do Tropical. Mais de 7.000 taxistas passam a ser beneficiados pela Lei Municipal número 2.553, que altera e regula os serviços de táxis na capital, sancionada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto e publicada na edição 4742 do Diário Oficial do Município. Além de garantir benefícios e valorizar os profissionais da área, a nova legislação reduz valores de taxas para a regularização dos serviços e lança a categoria de táxi especial acessível, equipado com adaptações às necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao final de seu primeiro ano na presidência da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Joelson Silva, do PSDB, contabiliza a deliberação de 431 projetos de lei, 62 projetos de decreto legislativo e termina o ano legislativo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual LOA, com 255 emendas parlamentares. Para o presidente do Legislativo Municipal, o ano foi de intensas discussões à frente da Câmara Municipal de Manaus.
O Amazonas foi o estado da região norte que mais criou postos de trabalho no turismo durante o período de outubro de 2018 a outubro de 2019. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foram 824 empregos. Os dados foram levantados com base nos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. De operações complexas envolvendo centenas de agentes de segurança ao acompanhamento da abordagem de policiais de rotina, a Secretaria de Segurança Pública intensificou o emprego de equipes policiais pelos céus da capital amazonense. Dotada de miras holográficas de fabricação israelense, as aeronaves do Departamento Integrado de Operações Aéreas ganharam praticidade e maior poder de fogo no combate pelos ares. Em 2019, o DIOA recebeu 4 carabinas e 2 miras holográficas de fabricação israelense. Além do armamento de grosso calibre utilizado em operações de busca em áreas de mata, as miras holográficas utilizadas pelas forças especiais pelo mundo fornecem mais segurança e praticidade ao agente que for efetuar disparo de contenção no ar. De acordo com o tenente-coronel Wellington Silva, comandante do DIOA, as armas recebidas são dotadas de equipamentos especiais que são utilizados pelos operadores aerotáticos nas missões policiais, sejam elas operações, perseguição a veículos, criminosos ou situação de busca em área de mata. E nesta segunda-feira estará disponível no site a lista com os nomes dos classificados da segunda chamada do programa Bolsa Universidade 2020. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. De acordo com a diretora-geral da SBCMAD, Estela Cirino, esta operação de segunda chamada tem como intuito oferecer bolsas para aqueles que precisam, mas que não foram classificados na primeira chamada. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação no pronto-socorro 28 de agosto durante o final de semana foi considerada das mais agitadas. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, rapaz. Eu pensei que fosse agressão também, só que esse aqui, ele deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por volta de 22 horas e 30 minutos, vítima de um atropelamento ocorrido no bairro de Cachoeirinha. Se deu entrada entre a vida e a morte, mas graças aos anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagens e demais profissionais salvaram a vida desse homem que deu entrada entre a vida e a morte, chegou no bico do urubu, mas não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Ainda do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Era noite de sábado, a movimentação era intensa no pronto-socorro 28 de agosto. Muita gente dando entrada por agressão física, por acidente de trânsito, pessoas que estavam chegando vítima de agressão física, agressão doméstica. Estava agitado no plantão de sábado para domingo, o pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, aí agitou no pronto socorro João Lúcio. O pronto socorro João Lúcio bombom no final de semana. Um homem deu entrada vítima de uma violenta facada nas costas. Pipinaram a costa dele. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava bebendo, estava enchendo a cara, tomando cerveja de pobre, ele e um colega de copo. Daí houve um desentendimento e ele acabou dando entrada, vítima de facadas no pronto-socorro João Lúcio. Uma briga por causa de triângulo amoroso resultou em um homem esfaqueado que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. As primeiras informações dão conta de que ele estava em uma briga de bar, estava se envolvendo numa briga. Tudo começou após bebedeira, houve um desentendimento e após um tá falando da mulher do outro, um homem careca,
forte, metida brabo, acabou levando a pior, acabou levando uma violenta facada nas costas. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, pauladas pelo corpo. João Juan, 29 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro vítima de agressão física. As primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã dão conta de que ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele pegou uma pisa e não se sabe ainda o motivo da pisa. Outro que apanhou, elemento conhecido como Josemar. O Josemar levou uma pisa e foi por causa do jogo, quando o Flamengo fez um partidaço e foi elogiado por toda a comissão técnica do Liverpool. Nesse momento, o homem conhecido como Josemar, ele torce por outro time, mas foi mangado do Flamengo. Daí um flamenguista pegou e deu-lhe uma pisa no Josemar. Era murro, chute, soco, pontapés, bofetes, rasteira e um dolorido rabo de arraia, cheio de hematomas pelo corpo. O Josemar chegou triste a modo, todo baqueado, após levar uma pisa de um flamenguista. Toma, Josemar! Josemar apanhou de um flamenguista. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro João Lúcio, outro triângulo amoroso levou uma pessoa ao pronto-socorro João Lúcio. Uma vendedora de mingau teria sido a pivô de uma discussão entre um homem e uma mulher. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que uma mulher que é secretária executiva, o marido também ocupa um bom cargo em uma repartição do Estado. Os dois estavam aí brigando porque o marido teria se envolvido com uma vendedora de mingau na área que vem empurrando seu carrinho na área da zona leste da cidade. As informações dão conta de que ela estacionou o carrinho com a panela cheia de mingau lá num posto de gasolina e entrou no carro do homem e tomaram rumo ignorado. A mulher dele soube, virou a panela de mingau. Foi uma correria desgraçada, o ciúme, o triângulo amoroso dominou essa mulher. Rapaz, uma mulher bonita, né, muito bem empregada, porém ninguém está livre dessa situação difícil que é, né, esse negócio de triângulo amoroso. O marido dela, apesar dela ser uma funcionária de uma grande empresa, acabou aí sendo traída por uma vendedora de mingau. Mas rapaz, a vendedora de mingau, olha, vou te contar, Paulo Guerra, se tu visse, era uma vistosa vendedora. E mais, pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem que apanhou e apanhou muito se envolveu em uma briga entre parentes. Ele teria apanhado dos cunhados após discutir com a mulher. Ele estava todo afoito pra frente, rapaz, com a mulher dele: vou te bater, vou te matar porque eu sou o cara. Daí chegaram os irmãos dela, deram-lhe uma pisa, pense numa pisa. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo e foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que todos os dias doam, né, o seu tempo a bom a salvar vidas, a bom a estarem sempre Paulo Guerra envolvidos aí em muito trabalham todos os dias a fim de salvar vidas. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, 2 mototaxistas se envolveram em uma briga de trânsito. Um usava o capacete, o outro ia de mão. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acertou-lhe uma capacetada na cabeça do outro, que pegou no supercílio. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. O capacete, rapaz, que é
feito, né? Que foi inventado para proteger a cabeça do motoqueiro, dessa vez foi usado como arma do crime, que atingiu a cabeça de um dos mototaxistas envolvidos na briga. Capacete, né? Que salva a vida, e o que faz rir, faz chorar. Dessa vez o capacete foi usado como arma para dar-lhe na cabeça do outro. Ainda do pronto socorro, Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vítima do comprimido da saliência. Um senhor de 74 anos deu entrada no pronto-socorro, vítima daquela pílula, aquele comprimido, aquela pílula que faz, né, o homem ter o melhor desempenho, a pílula da saliência. Ele tomou 2 daquela, Paulo Guerra, e acabou passando mal. 74, ele entrou todo duro, com a junta, tudo quanto era junta tava duro, todo esticado, entre a vida e a morte, babando. Ele deu entrada e continua sendo medicado. Ele pode sim partir dessa para pior. Quem não sabe, quem usa o comprimido da saliência sem receita médica, pode não ver Papai Noel. Hoje é dia 23, hoje é dia de desfrutes, muitos que vão ficar com a família, vão se despedir das namoradas, podem usar aquele remédio, né, e acabam passando mal. É muito perigoso tomar o comprimido da saliência, ou então as borrifadas do amor também, naquele spray. Tem que saber usar, tem que ter receita médica, ou então você pode partir desta para pior. O foragido de justiça, Saul da Silva Duarte, de 26 anos, foi recapturado no final de semana. Ele estava na Avenida Eduardo Ribeiro com suspeitos aí, eles estavam roubando celulares, cordões, pulseiras, anéis e possível aí, todo esse material é roubado. Segundo a polícia, a guarnição estava realizando patrulhamento na área do centro quando percebeu o Saul ali em atitude suspeita. Saul foi preso e levado para o primeiro DIP. Grande trabalho da Polícia Militar na área central da cidade, aí coibindo o roubo, os coelos que aconteciam sempre nessa época vão diminuir com certeza, vamos esperar aí o resultado, mas essa operação da Polícia Militar nas ruas do centro de Manaus, nesse final de ano, é um verdadeiro sucesso até o presente momento. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra durante o final de semana na cidade. Final de semana, onde o passarinho da morte o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Então vamos aos registros. A pedra bombou, o IML agitou no final de semana. Que Papai Noel, que nada. Quem dominou a cidade foram as mortes. Então vamos aos registros. Usando tornozeleira eletrônica, o Wi-Fi do capeta, o Wi-Fi do inferno. Ele estava usando aquele Wi-Fi amarrado na canela fina do bandido. Ainda assim, Paulo Guerra, usando tornozeleira eletrônica, um detento do semiaberto de 31 anos foi perseguido, alcançado e assassinado por pistoleiros. Tudo aconteceu no bairro da Compensa. A vítima, após receber os tiros, não resistiu aos ferimentos. Mexeram na minha campainha, eu não achei a minha campainha, tá aqui. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Amarrado, amordaçado e com perfurações a bala pelo corpo. O homem, até o presente momento não identificado, foi encontrado na Rua das Mangueiras,
lá no bairro Monte das Oliveiras. Mas como morre gente no bairro Monte das Oliveiras? E dessa vez não foi diferente, mais um partiu desta para pior, lá no bairro Monte das Oliveiras. Um cadáver decapitado, ele perdeu a cabeça e até o presente momento não se sabe quem foi que arrancou, que deu-lhe umas facadas no pescoço da vítima. O corpo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi encontrado no ramal DV. Esse ramal DV é um dos braços do ramal do Brasileirinho. Mais uma morte na área do Brasileirinho e dessa vez no ramal DV. O corpo desse homem até o presente momento não identificado estava decapitado, ou seja, estava sem cabeça. Em um possível acerto de contas, no bairro Monte Sião, um homem foi assassinado a golpe de faca. Foram 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 74 facadas pelo corpo. Em um possível acerto de contas, a vítima tinha aproximadamente 25 anos de idade e foi pipinado a facadas. Após receber os golpes de faca, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O PC me dizia na madrugada, o PC fala meio enrolado, né? Mas rapaz, como é que escapa? Com 74 facadas pelo corpo, me dizia o PC, meio gaguejando na madrugada de hoje. Com passagem pela polícia, um homem de 29 anos de idade foi assassinado por 2 irmãos. Tudo aconteceu assim. Era domingo. Um homem estava bebendo em um bar localizado lá na área do bairro onde ele morava. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na zona norte da cidade, quando de repente eles se desentenderam. Daí um deu-lhe uma pisa no outro, mas foi murro, foi chute, foi soco, foi pontapé. A vítima que pegou a freia, que pegou porrada, foi chamar maninho. Mano, vamos ali resolver que eu apanhei. Rapaz, os 2 irmãos, com o espírito da vingança, foram lá e mataram covardemente. Foi assassinado pelos 2 irmãos. Ele acabou levando várias facadas pelo corpo. Os 2 irmãos, os assassinos, já têm passagens pela polícia. A polícia já está aí à procura do Patrick da Silva, que chamou o irmão dele, o outro homem lá, que ainda não tem a identidade revelada, para matar o desafeto após uma briga de bar. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. A pedra bombou, o passarinho da morte passeou pela cidade. Então, vamos aos registros mais uma vez. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Por causa de uma partida de futebol, uma briga, onde a polícia continua a investigar, onde 3 pessoas morreram. O primeiro a ser baleado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As primeiras informações, a primeira linha de investigação dá conta de que o jogador de futebol Ítalo Afonso Nunes, de 25 anos de idade, após ganhar uma partida valendo dinheiro, acabou recebendo disparos pelos perdedores que não aceitavam o resultado da partida. Ele foi baleado e levado ao pronto-socorro, onde momentos depois acabou morrendo. Os 2 que mataram o Ítalo também foram assassinados. Um deles por espancamento, com muita porrada, com muita batida no crânio. Morreu com o crânio completamente
desfacelado, quebrado, arrebentado, morreu de traumatismo craniano e outras porradas pelo corpo. O terceiro que morreu devido a essa confusão é um dos também que matou o Ítalo, até o presente momento não identificado. Ele morreu com 1, 2, 3, 4, 6 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu, ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro de São Francisco. A partida terminou, depois teve comemoração e por fim acabou em morte de 3. 3 morreram após essa partida de futebol. 2 deles se mataram, rapaz, por não aceitarem perder. Já estavam aqui até demais, já foi tarde. Já o Ítalo, que não tinha nada a ver aí com a criminalidade, acabou sendo assassinado também de maneira covarde. Choveu bala no bairro Monte das Oliveiras. A previsão do tempo já dizia ontem o Paulo Guerra na revista especial de domingo do Jornal da Manhã. O melhor noticioso de domingo é o da difusora ao comando de Paulo Guerra. E o Paulo Guerra já dizia com aquela voz de veludo: provavelmente vai chover hoje na cidade. Teremos chuvas torrenciais em toda a cidade de Manaus. Assim dizia o Paulo Guerra, dizendo que ia chover na cidade. Só que no bairro Monte das Oliveiras choveu, foi bala. Um tiroteio de aproximadamente 10 minutos entre participantes de facção criminosa. Foi bala para tudo quanto foi lado. Os moradores ficaram assustados, apavorados, e esse tiroteio resultou na morte de um bandido de 17 anos de idade. Ele usava colete balístico, ele estava armado, porém levou 5 tiros na cabeça e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Assassinado e torturado. Um desconhecido foi amarrado, amordaçado e teve o corpo amarrado em uma corda. Amarraram uma corda no pescoço dele e o arrastaram pelo asfalto. Ele teve o rosto completamente desfigurado, hematomas por todo o corpo. Assim foi encontrado o corpo e, como se não bastasse, ele foi pipinado com 1, 2, 3, 6, 10, 17, 20, 22, 24 facadas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. A polícia não descarta. Será que o crime foi devido a um crime passional? Será que foi uma rixa? Será que foi um acerto de contas? A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está trabalhando no caso. Aliás, um bom trabalho presta a cidade, presta em Manaus, no Amazonas em geral, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que tem mais aí o homicídio a desvendar. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana, um resumão da morte na cidade. Um final de semana onde o passarinho da morte sobrevoou e cantou na cidade. Eu volto a repetir, a senhora fez conta. Telegrina, esse passarinho da morte canta-me muito feio. Eu repito, minha senhora, obrigado pela audiência, mas quem canta bonito é o rouxinol, é o irapuru. O passarinho da morte canta e canta feio.
É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Mega da Virada deste ano tem o maior prêmio acumulado da história do concurso. Serão 300 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20 horas, em São Paulo. O segundo maior valor acumulado é de 280 milhões. Termina nesta segunda-feira o feirão online do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil para consumidores que precisam renegociar dívidas e limpar o nome. O serviço oferece desconto de até 90% nas dívidas em atraso, com cerca de 140 empresas participantes. O feirão está disponível em 15 cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luís, Teresina, Rio Branco e Manaus. Feira de Santana da Bahia, Ibirité, Pato Branco no Paraná e Santo Antônio da Platina também no Paraná. Entre as empresas que fazem parte do feirão estão bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços. Além dos descontos, também são oferecidos como opções de renegociação, parcelamentos maiores ou novo prazo para quitar a dívida. Após 6 meses interinamente à frente da presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, o pesquisador Celso Luiz Moretti foi confirmado como titular do cargo pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Em entrevista à Agência Brasil, Moretti adiantou que em 2020 a empresa vai continuar com uma agenda robusta e, nesse sentido, 3 frentes terão prioridade. Uma delas, a edição genômica, permite, por meio das chamadas tesouras genéticas, editar o DNA de plantas, animais e micro-organismos. Os pesquisadores querem tornar a soja adaptada à seca e também resistente a uma praga chamada de hematóide, uma espécie de verme que ataca a raiz e mata a soja. A mesma técnica também é usada para reduzir o problema do escurecimento do feijão. Acredito que essa tecnologia substituirá os transgênicos. Isso vai impactar na questão de barreiras e alimentos que hoje, por exemplo, não conseguem chegar à Europa por causa da transgenia, avaliou ele. Um túnel de 63 metros escavado por bandidos e que levava até a central administrativa do Banco do Brasil em Campo Grande já estava embaixo do cofre quando houve o confronto da polícia com os suspeitos. 2 morreram, um baleado sobreviveu e outros 6 foram presos na madrugada deste domingo durante a Operação Horus. Delator relata esquema milionário de propina envolvendo Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. Daniel Gomes gravou secretamente as conversas com o ex-governador e disse que o atual governador João Azevedo também pediu ajuda para a campanha. Defesa de Coutinho nega e o governo do estado diz que não compactua com qualquer ato irregular. A China pode permitir que norte-coreanos continuem trabalhando no país, mesmo com o prazo estabelecido pela Organização das Nações Unidas para enviá-los de volta, encerrado neste domingo. Um relatório elaborado pelo governo americano mostrou que 100 mil norte-coreanos estão trabalhando na China, na Rússia e em outras partes do mundo. O documento também informa que o governo norte-coreano obteve centenas de milhões de dólares por ano através de seus cidadãos que trabalham no exterior. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a renúncia à pensão vitalícia que teria direito ao deixar o governo. O anúncio ocorre em meio a protestos que acontecem em todo o país contra o projeto oficial de reforma do sistema de aposentadorias diferenciadas existentes na França. Em comunicado oficial, Macron anunciou também que não fará parte do Conselho Constitucional, cargo remunerado ao qual ascendem os 6 chefes do governo francês. Bolívia anuncia entrada no Grupo de Lima. A Bolívia anunciou neste domingo sua incorporação ao Grupo de Lima com o propósito de buscar uma saída para a crise na Venezuela. O país não participava do bloco devido à afinidade política entre o ex-presidente Evo Morales e Nicolás Maduro. Militar morre em assalto a quartel no sul da Venezuela. Apoiado por um grupo de indígenas, agressores tomaram o destacamento militar e posto policial, levando mais de 100 fuzis. Episódio aconteceu em Gran Sabana, uma das principais zonas turísticas do país, no estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil, que está sendo acusado de ter participação neste ataque. A NASA está projetando construir aviões supersônicos que poderiam voar do Rio de Janeiro para São Paulo em 15 minutos e sair de São Paulo e chegar em Nova York em 4 horas apenas. Dezenas de pessoas ficaram feridas em acidentes com mais de 60 veículos nos Estados Unidos. Em Ponte com neblina e gelo, 69 carros bateram e 51 pessoas foram levadas a hospitais, algumas com ferimentos graves. Veículos chegaram a ficar empilhados e tráfego ficou interrompido em rodovia interestadual no condado de York, na Virgínia.
A Polícia Rodoviária Federal tem até hoje para voltar com os radares móveis nas rodovias federais. A determinação da Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que questionou portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e que proibia o uso dos aparelhos. A Polícia Rodoviária Federal informou que já iniciou as tratativas necessárias para efetivar o cumprimento judicial. Em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT, a noite passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que Lula já é uma carta fora do baralho nas eleições de 2022. Lula não é mais cabo eleitoral para ninguém. Suas andanças mostram claramente isso, disparou. O presidente falou também sobre reeleição, aspectos positivos do seu primeiro ano de governo e reforma tributária. A ONU Mulheres preparou uma lista com 15 personalidades, organizações e países que mais se destacaram em 2019 pelos direitos das mulheres. A única pessoa de língua portuguesa na relação é a jogadora Marta Vieira da Silva, do Brasil. Ela aparece em 7º lugar, atrás da cientista americana Kate Bowman, que conseguiu capturar a primeira imagem do buraco negro em uma posição antes da ginasta e campeã olímpica Simone Biles, que conquistou a 8ª posição da relação. A lista é encabeçada pelos astronautas da NASA, Agência Espacial Americana, Jessica Meir e Christina Koch, que protagonizaram em outubro a primeira viagem ao espaço feita somente por mulheres. Em 2ª posição aparece uma equipe inteira de atletas e mulheres, a dos Estados Unidos, que venceu em julho a Copa Mundial de Futebol Feminino. Elas advogaram pelo salário iguais para os homens e mulheres que desempenham a mesma função nos gramados. O próximo ano marcará o 25º aniversário da plataforma para a ação de Pequim, até agora considerada a maior agenda global sobre os direitos das mulheres. O documento foi adotado por 189 países em 1995. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Flávio diz ter lucro de 82% superior ao declarado à Receita Federal, diz Ministério Público. Folha de São Paulo. Brasileiros cruzam cidades e madrugam na fila por refeição de R$1 até R$3. O Estado de São Paulo. Papai Noel é preso sob acusação de exibir pornografia para crianças em São José dos Campos. Planalto Central, Correio Brasiliense. Chuva, vento e granizo provocam estragos no Distrito Federal. Estado de Minas. Criança de 3 anos morre ao ser atropelada pelo pai em BH. Jornal do Comércio no Recife. Polícia descobre túnel de 63 metros para roubo a banco e ação termina com 2 mortos e 7 presos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bombeiros localizam um corpo de adolescente que desapareceu após cair de boia no Rio Cocó. 0 hora em Porto Alegre. Prefeito de Caxias do Sul tem mandato cassado após sessão histórica na Câmara de Vereadores. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.